Olá pessoal, professor Jean Aquino e o assunto hoje é acentuação gráfica no CESP. Bom, as questões de acentuação gráfica do CESP, ela segue aquele padrão de previsibilidade. As questões caem bem parecidas, com as armadilhas sempre bem pontuadas e sempre muito iguais às demais provas. É importante que você se adeque a essas armadilhas, a esse padrão de formulação, para que na prova você não tenha problemas, tá? Veja bem, o CESP já segue há muito tempo aquilo que se chama de novo acordo ortográfico, que não tem nada de novo, já está valendo há bastante tempo já, e já cai em concursos públicos há 8 ou 9 anos. Então, se você é uma pessoa que não se adequou ao padrão do novo acordo ainda, esta aula vai ser ótima para você, tá? Sem contar que, analisando o novo acordo, você vai perceber que ele deixou as regras muito mais claras, muito mais simples para quem quer compreendê-las. Buscar meramente memorizar, bobagem. Você consegue compreender o novo acordo ortográfico e aplicar as regras numa boa, tá? Como sempre, eu vou fazendo com você o desenvolvimento teórico da questão, né? Vou desenrolar teórico do assunto e comentando as armadilhas com você, escrevendo quando for necessário, para que você entenda que, é claro, existe a regra e existe a armadilha em cima da regra. Eu vou sempre comentar com você as maldades, os elementos mais incidentes da prova e como o CESP gosta de cobrar, tá legal? Então vamos lá? Acentuação gráfica. Veja bem, por que o nome é acentuação gráfica? Porque acento toda palavra tem. Entenda, acento toda palavra tem. A designação acento designa a sílaba que recebe a tonicidade, a sílaba mais forte. Então, você pega a palavra caneta, por exemplo, a sílaba tônica dela é o ne. Você não fala caneta nem canetar, você fala caneta. O ne se sobrepõe foneticamente às demais sílabas. Então, recai sobre esta sílaba o acento. Acento, sim, acento. Não acento gráfico, mas o acento, a tonicidade, a força, a sílaba mais forte, tudo bem? Então não esquece, acento toda palavra tem. Agora, nem todas têm acento gráfico. Quais são os acentos gráficos que nós temos no português? São dois, o acento agudo e o acento circunflexo, só. Professor, e o tio? O tio não é um acento gráfico que indique tonicidade. Quando você emprega o tio numa palavra, aquele tio indica a nasalização daquela vogal, e só. Ele indica que ela é pronunciada pelo nariz, só. Mas acentos que indiquem tonicidade de fato são o acento agudo e o acento circunflexo, tá legal? Perfeito. As regras vão levar em consideração ainda, isso não mudou, a chamada posição da sílaba tônica. Você ainda tem que saber classificar as palavrinhas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Professor, aí vem a parte que você não sabe. Eu não consigo identificar a chamada sílaba tônica da palavrinha. Eu nunca consigo fazer isso. Hoje você vai aprender, tá legal? Vamos lá, olha só. Aqui eu vou começar já simplificando a sua vida com esse processo. Bom, vamos lá agora, olha só, eu vou aqui mostrar a você qual é o procedimento que você vai usar para que você possa reconhecer a chamada sílaba tônica da palavra, tá legal? A língua portuguesa ainda define, o novo acordo não mudou isso, três posições possíveis para a sílaba tônica. A sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavrinha, ela vai ser sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima, tudo bem? Então, se você pega uma palavra como, por exemplo, vejamos aqui, a palavra urubu, com as suas sílabas já corretamente separadas, tá legal? Ó, urubu. Eu quero descobrir qual é a sílaba tônica de urubu, perfeito? Ela tem 3 sílabas, entenda, não importa quantas sílabas haja na palavra, se ela tiver 1000 sílabas, não importa, a sílaba tônica, ela só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? Se for a última, você vai ter uma oxítona, veremos já. Se você vir que a sílaba tônica é a penúltima, teremos uma paroxítona, veremos já. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, teremos uma proparoxítona, tudo bem? Agora, a sílaba tônica antes disso você não vai ter, perfeito? Então as palavrinhas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá? Como eu faço para descobrir a sílaba tônica de urubu? O procedimento que eu sempre usei, que sempre me simplificou demais e que vai simplificar a sua vida também, é pronunciar a palavra urubu 3 vezes, tá? Tonificando cada vez uma das sílabas, até que você encontre a pronúncia que se mantém de forma adequada. Eu falo sempre, até que você encontre a pronúncia em português, não em outra língua, tá legal? Vejamos, vamos pronunciar a palavra urubu tonificando a primeira sílaba, o U. Você pronuncia a palavra urubu assim, ó, urubu. Veja, urubu. Você não fala urubu. Já que você não fala urubu, U não é a sílaba tônica, tudo bem? Tenta a segunda sílaba agora e veja. Saí à rua hoje, olhei para o céu e vi um imenso urubu. Veja, um urubu. Você fala urubu? Não.
Vamos tentar a última agora. Veja, um urubu. Urubu, ótimo. Eu tonifiquei a última sílaba e a pronúncia ficou adequada, aprazível, tudo bem? Em português, ou seja, a sílaba tônica é esta aqui, ó. Perfeito? Quando você quiser descobrir, então, a sílaba tônica de um vocábulo, use esse procedimento. Tonifique as três, uma de cada vez, perfeito? É claro que com o desenrolar das aulas, desta aula, ficará tudo mais fácil para você. Mas veja bem, tonificar uma das três sílabas, uma de cada vez, fará com que você encontre uma pronúncia de fato aprazível e vai descobrir assim qual é a sua sílaba tônica, tá legal? Então, urubu tem como sílaba tônica a última. A última é a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última, nós classificamos a palavra como oxítona. Tudo bem? Palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Urubu, jacaré, André, tudo bem? A sílaba tônica sendo a última, você vai ter uma oxítona, perfeito? Importante, sem acento, hein? Não se acentuam oxítonas com U. Urubu, Nova Iguaçu, Bangu, não se acentua isso. Dá vontade, mas não acentua não, tá legal? Perfeito. Vejamos agora uma outra possibilidade. Veja aqui a palavra panela. Eu quero descobrir a sílaba tônica de panela agora. Eu vou tentar a primeira, tá? Vamos lá. Comprei uma panela. Panela, panela. Você não fala panela, então a sílaba tônica não é pá, tá? Tenta a última, para poder tentar se ela é oxítona, tá? Comprei uma panelar, panelar, panelar. Você não fala panelar, então a sílaba tônica não é o lá. Tenta agora aqui. Comprei uma panela, panela, panela. Ótimo. Eis a pronúncia, eis a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a penúltima, nós temos uma paroxítona. E aí vai a nossa dica para a prova. As paroxítonas são sempre as mais cobradas porque são as mais incidentes. Olhe ao seu redor. Você está rodeado de palavras paroxítonas, tudo bem? A maioria dos vocábulos que você encontra na vida são paroxítonos. Olhe a palavra tela. Tela é paroxítona. Você está sentado em uma cadeira. Cadeira é paroxítona. Você está rodeado por paredes. Paredes, paroxítona, tudo bem? A maioria dos vocábulos é paroxítono. O seu nome provavelmente é paroxítono, porque de cada 10 nomes de pessoas que há, né, 9 são paroxítonos, tá? A maioria dos vocábulos é paroxítono. Sejures é paroxítono, caneta é paroxítono, camisa é paroxítono, tá legal? Online é paroxítono. A maioria dos vocábulos são vocábulos paroxítonos, tá legal? Daí o fato de haver muitas regras para as paroxítonos, tá? E aí chegamos agora à última possibilidade. Veja a palavra hélice. Você sabe, agora nós veremos as proparoxítonas, não é isso? E aí, na hora que eu falo que eu vou explicar a proparoxítona, o seu coração se enche de orgulho, sabe por quê? Porque é a única regra que você sabe, fala a verdade. Toda proparoxítona é acentuada, não há exceção, ressalva, concessão, tudo bem? Até 1981, se não me engano, havia 2 exceções, déficit e álibi. Não há mais exceções. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Como se descobre que a palavra hélice é proparoxítona? Vamos de trás para frente. Você não fala LC, 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 LC. Nem helice, helice, helice. Você fala hélice, hélice. Olha como é que o E se sobrepõe aos demais foneticamente. Eis aqui a sílaba tônica, eis aqui uma proparoxítona, tá legal? Então, eis aí, ó. Quando você tiver que descobrir se a palavrinha é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, atenha-se especificamente à posição da sílaba tônica, descobrindo pelo processo que eu expliquei para você. Tonifique as 3 até que a pronúncia fique agradável e correta, tá legal? Importante. Das que você está vendo aí, uma delas é sempre acentuada, a proparoxítona. As proparoxítonas são sempre acentuadas, sem ressalva, sem exceção e sem concessão, tá legal? Professor, mas isso é muito fácil, isso não vai cair na prova. Pasme, cai muito. O CESP adora cobrar proparoxítonas, tá legal? Agora, veja bem, a parte que está aí é uma parte bem básica. Eu vou começar a acrescentar a isso aí agora informações que serão úteis para a resolução de algumas questões, tá legal? Por exemplo, conversa comigo. Toda proparoxítona é acentuada, certo? Toda proparoxítona é acentuada. Comece a encarar a acentuação gráfica como se fosse o raciocínio lógico neste momento, tá legal? Toda proparoxítona é acentuada. Isso é uma verdade? Sim, toda proparoxítona é acentuada. Agora, estenda o seu raciocínio comigo. Se toda proparoxítona é acentuada, toda palavra não acentuada não é proparoxítona, tudo bem? Se toda proparoxítona é acentuada, toda palavra não acentuada
não é proparoxítona, tá legal? Então é importante, se você vir uma palavra que não é acentuada, não há a menor possibilidade de a sílaba tônica dela ser a antepenúltima, perfeito? Porque se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela será proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Posso colocar uma sequência de palavrinhas que você tende a pronunciar de forma equivocada porque ignora essa recomendação? Vamos lá, olha só. Agora que você já compreendeu os conceitos aí básicos de oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos ver uma coisa aqui interessante. Toda proparoxítona é acentuada, certo? Já que toda proparoxítona é acentuada, a partir de hoje, toda vez que eu ouvir uma palavra sem acento, já saberei. Olha, proparoxítona ela não é. Vou colocar aqui uma sequência de palavras que vão testar essa sua percepção, tá? Veja aqui, ó, uma palavrinha já com as suas sílabas devidamente separadas, que frequentemente é pronunciada de forma equivocada. Esta aqui, vamos a outra, olha só. Vou comentar com você, inclusive, o significado de cada uma delas. Veja, uma sequência de palavras que nunca deveriam ser acentuadas e nunca foram acentuadas de fato, tá? Talvez a pior delas é a que vem aqui embaixo agora, olha só. Aqui uma sequência de palavras que, como você pode ver, não recebem acento gráfico. As 5 palavrinhas que estão aqui caem muito no concurso, muito no concurso. São 5 palavrinhas que nunca receberam acento gráfico, elas nunca foram acentuadas. O que uma pessoa inteligente como você conclui? Cara, toda a proparoxítona é acentuada. Consequentemente, qualquer palavra não acentuada não será proparoxítona, certo? Vejamos então, olha só. Aqui eu tenho 5 palavrinhas que o meu coração quer pronunciar de forma equivocada, só que nenhuma delas tem acento. Então, uma segurança eu já tenho. Proparoxítona, nenhuma delas é. Vamos à pronúncia de cada uma delas aqui. Primeira palavrinha, qual é a pronúncia correta? Rúbrica ou rubrica? Pensa comigo, se fosse rúbrica, ela seria proparoxítona. Se fosse proparoxítona, haveria um acento de 1 metro aí naquele U. Não há acento, porque não é rúbrica. O certo é rubrica, 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 rubrica. A palavrinha rubrica é paroxítona, tá? Põe aí no papel a sua rubrica, 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 tá legal? Não é à toa que a palavrinha rubrica cai frequentemente na prova, né? Porque as pessoas tendem a pronunciá-la de forma equivocada. Vamos à segunda, o cara moralista, o cara cheio de preceitos morais, é um cara púdico ou pudico? Pensa bem, se fosse púdico, ela seria proparoxítona, e se fosse proparoxítona, seria acentuada. Não há acento. A pronúncia correta é pudico. Ele é um cara cheio de preceitos morais, ele é um cara pudico, 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 tudo bem? Você é um mão de vaca, você não gosta de gastar dinheiro com nada, você poupa o tempo todo, tá? Você é um cara avaro ou avaro? Conversa comigo. Se fosse avaro, seria proparoxítona. Se fosse proparoxítona, seria acentuada, concorda? A pronúncia correta, portanto, é avaro, 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 perfeito? E aí vem a 4ª palavrinha que você cansa de ouvir as pessoas pronunciando de forma inglesa, tudo bem? Elas pronunciam de forma a satisfazer a pronúncia inglesa, não a portuguesa, tá legal? Em inglês, records, tudo bem? Mas em português não, em português é recorde, 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 tá? Você quebrou o recorde de horas de estudo, tudo bem? É importante que você quebre o recorde de dedicação aos estudos sempre, tá? Recorde, recorde, recorde. Não é recorde, é recorde o correto, tá? Pensa comigo, se fosse recorde, seria acentuada. Eu acho que a pior, aquela cuja pronúncia equivocada é mais sedutora, é a última, certo? A pronúncia correta é ibero, 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 ibero. Tudo bem? Bom, então o acordo ibero-americano, tá legal? É muito gostosinho falar errado, né? Íbero, não existe íbero, é ibero. Então, guarde no coração, aceite, se quiser, confira no dicionário. Nenhuma das palavrinhas aí é acentuada. Rubrica, pudico, avaro, recorde e ibero. Perfeito? Basta que você pense. Se elas fossem proparoxítonas, seriam todas acentuadas. A falta de acento de um vocábulo já me faz perceber que proparoxítona ela não pode ser, tá legal? Tudo certo? Então, ó, guarda com você essas palavrinhas, copia se quiser, mas não esquece. Rubrica, pudico, avaro, recorde e ibero. Vez por outra elas vão aparecer em algum concurso aí. SESP ou demais bancas, vez por outra gostam de cobrar essas palavrinhas porque eles sabem que as pessoas tendem a pronunciá-las de forma equivocada, tá? Pausa para copiar que eu já prossigo. Vamos agora aqui a mais uma outra maldade com relação à acentuação gráfica. Mais uma consideração importante com relação à situação gráfica. Olha só. Vou pegar aqui 2 palavrinhas que são interessantes para trabalhar com a acentuação delas.
E acredite, uma delas já caiu na prova já, tá? Uma é a palavra Júpiter, que caiu na prova do CESP, eu fiquei muito surpreso. Júpiter é acentuada porque é proparoxítona e segue a mesma regra de Lúcifer, que também é acentuada porque é proparoxítona, tá? Então aqui eu tenho duas palavrinhas proparoxítonas, consequentemente acentuadas, perfeito? A prova vai dizer o seguinte, ó, por exemplo, as palavras Júpiter e Lúcifer são acentuadas em função da mesma regra. Perfeito, ótimo. Se o CESP assim o disser, concorde, marque corretamente. Júpiter e Lúcifer são duas palavras acentuadas porque são proparoxítonas, tá? Seria errado se eu dissesse, por exemplo, são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em R. Não, são acentuadas porque são proparoxítonas. Agora, o que me chama a atenção nas palavras Júpiter e Lúcifer é o fato de ambas terminarem com a letra R, o que é interessante. Você já colocou alguma palavra que termine com a letra R no plural? Quando você tem que pluralizar uma palavra que termina com R, como por exemplo a palavra pôster, toda palavrinha que termina com R faz o plural da mesma forma, toda, não há exceção, tá? Terminou com R, você coloca ES no final. Então o plural de mulher é mulheres, o plural de colher é colheres. O problema é que mulher e colher são as únicas palavras terminadas com R que você pluraliza frequentemente. Agora, a regra é a mesma para todas, acredite, não há exceção. Se a palavrinha terminar com R, você bota ES no final. Então, o plural de pôster vai ser pôsteres. Bom, como vimos então, a palavra pôster, ela termina com R e o plural é pôsteres. Ela termina com R, pôster, e o plural é pôsteres. Toda palavrinha que termina com R, quando vai para o plural, segue essa mesma linha, fica com RES no final. Pôster, pôsteres. Container, containers. Cateter, cateteres. Cateter é o correto, tá? Falaremos sobre isso já já. Então, se a palavrinha terminar com R, você bota ES no final. Hambúrguer, hambúrgueres. Tudo bem? E por aí vai. As palavras Júpiter e Lúcifer têm uma característica interessante. Elas também terminam com R, só que elas são proparoxítonas. E veja bem, toda palavrinha que termina com R, se ela tem duas sílabas, no plural ela passa a ter três. Ó. Tá vendo? Toda palavrinha que termina com R, se ela tem duas sílabas, no plural ela passa a ter três sílabas. A palavra colher tem duas sílabas, colheres tem três. A palavra hambúrguer tem três sílabas, a palavra hambúrgueres tem quatro. Ou seja, se eu pluralizar as palavras Júpiter e Lúcifer, eu vou ser obrigado a criar mais uma sílaba, tudo bem? Farei isso para que você possa visualizar. Eu vou agora criar mais uma sílaba aqui para as palavras Lúcifer e Júpiter, tá? Se eu criar mais uma sílaba, veja o que vai acontecer de interessante. E eu fiquei muito surpreso de o CESP cobrar isso uma vez. Está aqui, ó. Pluralizei as palavras Júpiter e Lúcifer e, consequentemente, elas ficaram com uma sílaba a mais, tá? Perfeito. Só que quando você pluraliza as palavras Júpiter e Lúcifer, repara que os acentos ficam numa posição absurda. Não existe acento naquela posição. Não existe acento na quarta sílaba de trás para frente. Não existe acento na pré-antepenúltima sílaba. A sílaba tônica tem que ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, tudo bem? Ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Sílaba tônica aqui não existe, tá? Não há mais palavrinhas bissesdrúxulas, que é como elas eram chamadas há muito tempo, tá? Ainda são chamadas, só não existem mais. Veja bem, a solução para este caso é o seguinte: se você colocar essas palavras no plural, você vai ter que fazer um procedimento que vai causar muita estranheza e não é à toa que isso de vez em quando aparece em concursos. A sílaba tônica se desloca. Veja, o plural de Júpiter é Jupíteres e o plural de Lúcifer é Lucíferes. Jupíteres, Lucíferes. Tá legal? É bem estranho, é bem bizarro, mas é isso aí. Então, veja, dissecamos aqui as proparoxítonas. O máximo de problemas que elas poderiam me causar aconteceriam se eu ignorasse a regra de que toda proparoxítona é acentuada. Tá legal? Perfeito. Além de toda proparoxítona ser acentuada, o que me garante que palavras não acentuadas não são proparoxítonas, temos o caso de Júpiter e Lúcifer, que são duas palavras que, quando pluralizadas, elas deslocam a sílaba tônica para que elas continuem sendo proparoxítonas, já que sílaba tônica no Ju e no Lu seriam impossíveis, tá? Ou seja, na prova do CESP caiu, eu fiquei muito surpreso, porque não é muito do feitio do CESP cobrar essas particularidades de acentuação. Eles cobraram o plural de Júpiter uma vez. Eles colocaram Júpiter no plural e mantiveram o acento no Ju.
disseram que o plural de Júpiter era Júpiteres. Não, não é Júpiteres, é Jupíteres. Jupíteres e Lucíferes. E há uma conexão com a acentuação gráfica, já que a sílaba tônica se desloca, tudo bem? Bom, aqui foram feitas as minhas considerações a respeito das proparoxítonas. Duas considerações importantíssimas, não há exceção, toda proparoxítona é acentuada, tudo bem? E a observação que eu acho a mais sábia até agora, se toda proparoxítona é acentuada, toda palavra não acentuada não é proparoxítona, tá legal? Tudo bem? Voltemos aí à teoria. Olha só. A reforma ortográfica veio descomplicar e simplificar a língua portuguesa, notadamente nesta parte de acentuação gráfica. De fato, concordo, o novo acordo ortográfico simplificou demais a minha percepção, simplificou demais a acentuação gráfica, tá? Vou ler algumas teorias com você e fazer aquela interrupção para que você possa compreendê-las, tá legal? Por exemplo, ó, número 1, primeira regrinha, não esquece. Olha, você vai acentuar sempre os monossílabos tônicos, ou seja, aquelas palavrinhas formadas por uma sílaba só, tônicas, em 3 circunstâncias. Veja quando é que você vai acentuar os monossílabos tônicos. Ó, você acentua monossílabos tônicos terminados com as letras A, E e O. Monossílabos tônicos terminados com A, E e O, seguidos ou não de S, serão sempre acentuados, tá legal? Veja, já, fé, pés, pó, só, as. E aí a minha consideração sobre isso, que é importante e a prova adora cobrar. Veja bem, quando a gramática diz que você tem que acentuar todo monossílabo tônico terminado com A, E e O, por exemplo, você acentua a palavra pá, porque é um monossílabo tônico terminado em A. Você acentua a palavra pé, porque é um monossílabo tônico terminado em E. Você acentua a palavra pó, porque é um monossílabo tônico terminado em O. Se estivessem com S, a mesma coisa, pás, pés e pós. Na acentuação gráfica, mais importante do que aprender a acentuar é aprender a não acentuar. Se a regra diz que você deve acentuar todos os monossílabos tônicos terminados com A, E e O, isso significa que monossílabos tônicos terminados de outra forma não serão acentuados, tá legal? Vamos lá. Monossílabos tônicos terminados com A, E e O devem ser acentuados. Pá, pé, pó, por exemplo, tá? Cá, já. Agora observa, se o monossílabo tônico termina de outra forma, você não pode acentuar. Eu pergunto a você, você me viu na rua ontem? Você diz, professor, vi. Vi é o monossílabo tônico terminado em I, portanto, não acentuado. Perfeito? Monossílabos tônicos só com A, E, O, com S também, tá? Vamos lá. Pronome pessoal do caso reto de segunda pessoa. Eu e tu. Tu, monossílabo tônico terminado em U. Não pode acentuar. Os monossílabos tônicos, repito, A, E e O acentuados. A nossa sorte é que eu acho muito improvável que na prova eles coloquem um palavrão, porque se caísse aquele palavrão que começa com C e termina com U, todo mundo iria acentuar, não é isso? Vai tomar no... E o cara bota um acento enorme ali, acho que é para ofender mais. Pensa comigo, não há sentido em você acentuar o palavrão. Se o palavrão fosse acentuado, tu também seria. Se houvesse acento no palavrão, como as pessoas sempre colocam, tu também seria acentuado. A sorte é que eu acho muito improvável que o palavrão caia na prova. Se cair, não esquece, é sem acento, tá? Monossílabos tônicos com A, E e O. Pausa para a armadilha. Vamos lá. A armadilha, com relação a este assunto, é a seguinte. Você entendeu que os monossílabos tônicos são acentuados se forem terminados em A, E e O. Uma armadilha muito frequente que o SESC vai querer usar contra você é a seguinte. Veja bem. Você já deve ter reparado já, na resolução de questões de provas anteriores, e aí não importa a banca, que muito frequentemente eles botam duas palavras e querem que você diga se aquelas duas palavras foram acentuadas em função da mesma regra. Por exemplo, ele pode falar hélice e lâmpada. São duas palavras acentuadas pela mesma regra, porque são duas proparoxítonas. Ele pode colocar, por exemplo, ele coloca muito polícia e história, duas paroxítonas terminadas com ditongo oral crescente, perfeito? Veja bem, muito frequentemente ele vai querer que você caia no seguinte erro. Ele vai colocar, por exemplo, a palavra fé e a palavra café. Conversa comigo, fala a verdade. Olhando rapidinho, não parece que é a mesma coisa? Fé e café? Não caia nessa. Fé e café seguem regras distintas. Fé é um monossílabo tônico terminado em E. Café é uma oxítona terminada em E. Então, cuidado, não há aí a mesma regra, tranquilo? Assim como não há a mesma regra em pó e cipó. O aluno ansioso perde essa, porque ele acha que pó e cipó seguem a mesma regra e não seguem.
Palavras de uma sílaba só não são oxítonas. Fé é um monossílabo tônico terminado em E. Café é uma oxítona. Não confundamos, tá? Pó, monossílabo tônico terminado em O. Cipó é uma oxítona terminada em O. Não vá confundir a palavra pá com a palavra vatapá. O fato de a terminação ser igual faz com que muitas pessoas acabem supondo que a regra é a mesma. Não, pá é um monossílabo tônico terminado em A. Vatapá é uma oxítona terminada em A, tá legal? Então, cuidado com esta armadilha. Muito frequentemente vão querer que você ache que monossílabos tônicos seguem a mesma regra das oxítonas. Guarda no coração, monossílabo tônico não é oxítono. Fé é um monossílabo tônico terminado em E. Jacaré, José, café, guaporé são oxítonas terminadas em E. Basta observar o número de sílabas. Palavra de uma sílaba só nunca é oxítona, tá? Se ela tem duas sílabas ou mais e a sílaba tônica é a última, aí eu tenho oxítonas. Não confundamos monossílabos tônicos com oxítonos. Tudo bem? Cuidado, muito frequente. Quando você fizer as questões, perceberá que isso aí é muito insistentemente cobrado. Tá legal? Voltemos à regra. E aí, vamos lá. Fechamos, então, veja bem, dos 4 grupos existentes, eu já compreendo 2. Proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabos tônicos. Proparoxítonas, vou acentuar todas, sem exceção, tá legal? E sempre que eu ouvir uma palavrinha sem acento, já saberei, não é proparoxítona, tá? Monossílabos tônicos, eu vou acentuar sempre que terminarem com A, E e O. Agora faltam as duas mais legais. Falta que nós aprendamos agora a acentuar as oxítonas e as paroxítonas. É aí, na distinção entre oxítonas e paroxítonas, que se estabelece o novo acordo ortográfico. É para estabelecer uma distinção mais acentuada e mais perfeita entre oxítonas e paroxítonas que se convencionou o novo acordo ortográfico. O aspecto técnico do novo acordo ortográfico está centrado nisso aí, tá legal? Vou deixar a explicação do novo acordo e das oxítonas e paroxítonas para o próximo bloco. Vou aproveitar o finzinho deste bloco para comentar com você agora a questão da moda, a questão que tem mais caído em concursos. E sim, até o CESP tem feito essa brincadeirinha. No próximo bloco eu explico a você o novo acordo e a distinção entre oxítonas e paroxítonas. Vejamos aqui, olha só. A armadilha da moda agora, muito frequentemente cobrado, é trabalhar com a sua percepção inicial, tá? É muito comum em questões de múltipla escolha, mas o CESP já colocou um julgamento de item voltado a isso aí também. Bom, a banca da SES Gran Rio, há, sei lá, uns 30 anos, colocou essa armadilha, a armadilha surtiu efeito e a partir de então, as demais bancas passaram a copiar essa armadilha muito frequentemente, tá? Veja qual é a armadilha. Vou colocar aqui como foi mais ou menos a questão da SES Gran Rio. Eles colocaram uma sequência formada por 5 palavrinhas, tá legal? Esta palavrinha aqui, esta aqui, e esta aqui. Uma em cada opção. Então, é uma questão de múltipla escolha, com 5 opções, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. O que a questão queria? A questão queria que você identificasse, dentre as palavrinhas que aqui estão, qual delas deveria receber acento gráfico. Isso, é isso mesmo que você entendeu. Ele queria que você dissesse daquelas palavras que estão ali, qual delas deveria receber o acento gráfico. O que causa uma profunda estranheza ao meu coração. Por quê? Professor, como assim qual delas deve receber acento gráfico se o meu coração quer acentuar as 5? Não, você entendeu? Você não entendeu errado. Só uma ali deve receber acento gráfico de verdade. Só uma deve receber acento gráfico, tá legal? Veja bem, o que acontece com essa questão é que as pessoas tendem a pensar de forma equivocada, tá legal? Então elas passam os olhos e acham que estão escritas palavras que não estão. Por exemplo, a primeira palavrinha qual é? Não, não é polícia. A primeira palavrinha é policia, policia. O policial policia as ruas. Polícia tem acento, policia não. Mas como é que eu vou saber que está escrito policia? É só ler, está escrito policia, entendeu? E policia não tem acento. Só que essa questão brinca com a sua percepção, porque essa questão sabe que a primeira palavra que vem à sua cabeça é polícia e nunca policia, tá legal? Assim como a segunda, você, uma pessoa religiosa, viu aquela palavrinha e jurou que estava escrito o quê? Amém. E amém tem acento, o oxítona com em tem acento, sim, amém, vintém, alguém, só que não está escrito amém, está escrito amém. Eu quero que vocês se amem para sempre, tá? Vamos lá. Letra C.
Já pegou o espírito já? Quando você bateu os olhos a primeira vez, você supôs que estivesse escrito número, mas está escrito numero, e numero não tem acento. Eu numero, tu numeras, ele numera, tá legal? Uma das piores é a D de dado, porque você jura que está escrito até e até tem acento. Até tem acento, até José, Guaporé, Jacaré ou Cítronas com E. Mas, se o seu cadarço estiver desatado, eu direi ate o cadarço para que você não caia. Acredite, a resposta aí é a letra E. A única de fato acentuado é ciúme, tudo bem? Policia, amem, numero e ate não são acentuadas, tá legal? Essa é a questão da moda. Hoje em dia passou a cair muito frequentemente. Professor, é só decorar essas palavrinhas aí? Não, não são só essas palavrinhas aí. São várias palavras que seguem a mesma maldade. A questão é que a partir de agora você vai ler com mais atenção e não vai cair mais. Quer ver? Olha só. Gosto sempre de brincar com os alunos quando eu explico uma questão como a que você acabou de ver, brincando de antigo eu e novo eu. Como é essa brincadeira? Olha só. Veja a palavrinha que eu acabei de escrever. O seu antigo eu ia ler errado, concorda? O seu novo eu, que é mais atento, mais perspicaz e mais observador, está lendo certo, tá? Qualquer pessoa que bata os olhos de forma desatenta, pueril e inocente, vai achar que está escrito o quê? Silêncio. Mas não está escrito silêncio, está escrito silencio, tudo bem? Então, cuidado, ó. Ele vai trabalhar com essas palavras que acentuadas têm um sentido e não acentuadas têm outro sentido. Só que elas são muito mais comumente vistas acentuadas. Esta palavrinha é reverencia, 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 tudo bem? Olha aqui, ó. Esta aqui. Qual é a pronúncia correta desta palavra? Veículo, veículo, veículo. Se fosse veículo, seria acentuado, tá? A minha função é veicular informações. Eu as veiculo para você, tudo bem? Vou colocar aqui no quadro agora para você, acho que eu vi que eu achei mais estranhas, tá? Uma vez caiu em uma prova esta palavra aqui, que foi uma das piores. Esta aqui também é bem pesada. Aqui, uma que caiu no CESP. Estas três aqui. E uma que caiu na banca da IBFC, que confundiu todo mundo. O problema dessas quatro palavrinhas aí é que, a não ser por contrario, 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 que caiu no CESP, contrario, não é contrário, é contrario. Arvore, unanime e capitula são palavrinhas bem estranhas, né? Arvorar significa plantar árvores, dentre outras coisas. O seu quintal é muito quente, é bom que você o arvore, tudo bem? Unanime é do verbo unanimar, que significa tornar unânime. Há uma dissensão de pensamento entre mim e você. Entre você e mim, há uma divergência de pensamento. É importante que a nossa opinião se unanime, tornar-se unânime, tá? E a última, capitulo, do verbo capitular, que significa desistir, render-se. Sabe o que você vai passar? Porque você é estudioso, dedicado, você não desiste, você não capitula. É isso aí, professor. Eu não capitulo, eu vou estudar até passar, perfeito? Para mim são as piores, arvore, unanime e capitulo, tá? Contrario caiu no CESP. Então, na prova, basta que você leia o que está de fato escrito, para você não cair nessas maldades, tá? A relação é extensa, só que nos demais casos, você não cai mais. Basta uma leitura atenta. Se eu olhasse esta palavrinha aqui antes, eu suporia tratar-se de propício, mas se fosse propício seria acentuado, certo? É propicio, tá legal? Encerramos este bloco e na sequência veremos o novo acordo ortográfico, tá legal? Até lá!